Olá! Chegamos em nossa 9ª lição do curso Crescendo na Vida Cristã. O nosso foco é o crescimento, a busca pela maturidade cristã. O título da aula de hoje é Qual é o meu dom? Guarde no coração o texto bíblico da primeira carta de Pedro, do seu capítulo 4, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Nos últimos encontros, falamos sobre serviço cristão. Aprendemos que o serviço cristão promove o crescimento espiritual, a edificação, tanto pessoal quanto de toda a igreja, e tem como seu objetivo maior a glória de Deus. Na aula anterior, falamos sobre paixão ministerial. A paixão ministerial é uma influência divina que nos atrai e nos faz gostar de algum ministério específico. Mas, além da paixão ministerial, Deus capacita a cada cristão concedendo-lhe dons espirituais. Dons espirituais é o nosso assunto da aula de hoje. 2 perguntas para reflexão. Pense e responda. Qual é o meu dom? O que devo fazer na igreja? A resposta para a primeira pergunta, qual é o meu dom, é a chave para responder a segunda pergunta, que devo fazer na igreja? Quem reconhece o seu dom, descobrirá onde deve servir. Repetindo, são os dons espirituais que irão responder a pergunta, que devo fazer na igreja? É importante descobrir o dom espiritual para servir dentro dos propósitos de Deus e alcançar uma vida cristã produtiva. Sobre os dons espirituais, Paulo escreveu: Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes ou desinformados, conforme a versão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Então Paulo passa a ensinar sobre os dons espirituais no capítulo 12 da sua carta aos Coríntios. O cristão precisa ter um conhecimento adequado sobre os dons. É isso que Paulo nos ensina. Compreenda. Não sabendo que dom você recebeu, você estará fora dos propósitos de Deus. Seu trabalho será improdutivo e sua igreja poderá vir a sofrer com isso. Então, vamos descobrir nossos dons? Assim poderemos servir a Deus com alegria e abençoar a nossa igreja. Caso a sua vocação já esteja bem resolvida, aproveite este conteúdo para ajudar um irmão que ainda não reconheceu os seus dons. O que a Bíblia fala sobre os dons? Vamos consultar as Escrituras e deixar que ela responda. O que é dom espiritual? Dom é uma capacitação espiritual na vida do crente que o habilita para o serviço cristão em uma área específica. A palavra dom vem do grego carisma. Carisma significa presente oferecido de boa vontade. Um presente, uma dádiva, um favor. E o que significa capacitação espiritual? É revestimento sobrenatural, espiritual. Não é algo comum, ordinário, mas sim divino. Recebemos os dons pela graça e pelo poder de Deus. E o dom tem uma finalidade muito clara. Deve ser aplicado no trabalho de Deus. E o dom é uma capacidade específica que deve ser direcionado para uma determinada área. Assim, se você tem um dom de ensino, vai servir na área de educação cristã, no ministério de ensino da sua igreja. De onde vêm os dons? Qual é a sua fonte ou autoria? O ensino da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 12, é muito esclarecedor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
Observe no versículo 4, dons. Versículo 5, serviços. Versículo 6, realizações. E agora, a igreja é o corpo de Cristo. E os membros do corpo recebem capacitação divina, e essa capacitação vem em forma de dons espirituais, que os levam ao serviço e a realizações para o reino de Deus. Ora, observe no versículo 4, nós temos o Espírito. No versículo 5, lemos Senhor. E no versículo 6, Deus. Portanto, os dons vêm de Deus. Os dons são de autoria divina. Nesse texto e em outras passagens bíblicas, encontramos toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, envolvida na distribuição dos dons espirituais e na capacitação da igreja. Geralmente, há uma preferência pela expressão dons do Espírito, para se referir ao conjunto de todas as capacitações espirituais. E quantos dons existem? O Novo Testamento apresenta 4 importantes listas sobre os dons, sendo Efésios 4:11 a menor delas. Romanos 12, 6, 8, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10 e 1 Coríntios 12, do 28 ao 30. Vejamos essas listas. Em Romanos, encontramos profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, governo e misericórdia. Já em 1 Coríntios, encontramos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. No final do capítulo 12, entre os versos 28 e 30, encontramos ainda apóstolo, profeta, mestre, operação de milagres, cura, socorro, administração e variedade de línguas. E finalmente em Efésios, apóstolo, profeta, evangelista e pastor, mestre. Os autores bíblicos não se preocuparam em fazer listas exaustivas de todos os dons. Para a igreja primitiva, a presença dos dons espirituais era coisa comum ao seu cotidiano. Quando tentamos listar os dons espirituais, poderemos encontrar mais de 21 deles, dependendo do critério que utilizamos nessas listas que estamos encontrando aqui. O que verificamos nessas listas é que alguns dons se repetem e que alguns dons estão profundamente associados entre si. As listas não parecem conclusivas, fechadas. Portanto, é possível que haja outros dons que não foram mencionados na Bíblia. Cremos que tudo que promove o serviço cristão e traz bem-estar no meio do povo de Deus é uma capacitação dada por Deus. E também acreditamos que todo pretenso dom espiritual deve passar pelo crivo das Escrituras, deve ser avaliado pela palavra de Deus. Isso nos leva para o 4º ponto de nossa lição. A relação entre dons espirituais e talentos naturais. Não se deve confundir dom e talento, dons e cargos na igreja, dons e o fruto do Espírito. São coisas diferentes. Vejamos a diferença. Talento, aptidão natural ou habilidade adquirida. Já o dom é a capacitação especial dada por Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ao cristão para o serviço. Não se pode confundir uma pessoa talentosa, dinâmica, culta, inteligente, proativa, mas sem Cristo, com o crente vocacionado por Deus. E acreditem, podemos cair facilmente nesse erro. Jamais deveríamos nos esquecer da advertência que o apóstolo Paulo deu aos líderes da igreja de Éfeso. De passagem pela região,
Paulo convocou os líderes efésios para se encontrarem com ele no porto de Mileto. E em seu discurso, Paulo deu um alerta. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Atos 20, 28. Quando valorizamos excessivamente o talento de um indivíduo, podemos estar abrindo a igreja para lobos vorazes. Este foi o aviso, a advertência do apóstolo Paulo. Portanto, talento não é espiritualidade. Talento não é vocação. Não podemos confundir as coisas. Podem parecer coisas iguais, mas são bem diferentes. A principal diferença é que ninguém pode ter algum dom espiritual sem um novo nascimento. Pois sem a presença do Espírito Santo no coração, ninguém pode alegar ter algum dom. O dom é dado para o serviço cristão e jamais para a exaltação do homem. Em quinto lugar, todos os dons são miraculosos. Você pode correr o risco de achar que tudo que é sobrenatural é de Deus e que as coisas simples, comuns, normais não vêm de Deus. Mas, na verdade, tudo vem de Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres, mas na vida do crente, essas normalidades e simplicidades são ações diretas das mãos de Deus e isso não pode passar despercebido. O dicionário Aurélio define milagre como feito ou ocorrência extraordinária, que não se explica pelas leis da natureza, acontecimento admirável, espantoso, portento, prodígio, maravilha. Os dons espirituais podem realizar milagres extraordinários todos os dias em nossas vidas, e isto pode acontecer em coisas simples do nosso cotidiano. Através dos dons espirituais, Deus pode transformar fatos ordinários em eventos extraordinários. Mas qual a finalidade dos dons? O apóstolo Paulo inicia o capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios dizendo: Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes sobre os dons, para logo em seguida explicar no versículo 7 sobre o destino e a finalidade dos dons espirituais. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A passagem bíblica não deixa qualquer dúvida. A quem são dados os dons? A cada crente. E para que são dados os dons? Qual a finalidade? Visando um fim proveitoso. Na igreja, precisa haver espaço para cada um de seus membros, a fim de que haja proveito no serviço cristão. Nenhum membro deve ficar de fora. Em sétimo lugar, uma pessoa pode receber vários dons? Os dons são distribuídos segundo a graça e a vontade de Deus. A Escritura esclarece que todo cristão recebe alguma capacitação de Deus. 1 Coríntios 7:7. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Os dons são distribuídos segundo a graça e a vontade de Deus. Ele os dá a quem quer. Não há nada que você possa fazer para recebê-lo. Precisamos esperar pela graça de Deus, entendê-la e estar pronto para quando isso acontecer. Depois de receber o dom, naturalmente você irá desenvolvê-lo por meio do serviço. Há pessoas a quem Deus dá mais de um dom e só Ele sabe a quem e por que dá esse dom.
Quando, por exemplo, você estuda a vida de Pedro, percebe que ele tinha vários dons. Paulo também é um exemplo de alguém que recebeu vários dons da parte de Deus. Sabemos que Paulo era um homem extremamente talentoso, mesmo antes de sua conversão. Após a sua conversão, ele recebe inúmeros dons da parte de Deus. Mas nós vemos também pescadores como Pedro, homens iletrados, recebendo capacitações da parte de Deus após a sua conversão. Como a Bíblia é maravilhosa! Ela é o manual do crente e tem respostas para todos os seus questionamentos. No último versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele escreve: Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E depois ele escreve o capítulo 13, que é dedicado ao amor. Isso significa que os dons devem ser exercidos em amor. Eles são bons quando ministrados em amor. O amor é maior que o dom, maior que a fé, maior que a esperança, e ele jamais acaba. O amor é um mandamento de Deus. Hoje você aprendeu. Dons são capacidades específicas para determinados serviços cristãos. Os dons são dados ao crente por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia menciona 21 dons. O dom é dado ao crente para o serviço cristão e é diferente de talento. Há dons miraculosos e há dons que não são miraculosos. Cada crente recebe pelo menos um dom para um fim proveitoso. É possível que um crente receba mais de um dom. O dom só terá valor se for exercido com amor. Assim, nós terminamos mais uma lição. Deus abençoe você. Até a próxima.